Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Arthur Souza e esse é o Espírito da Coisa, um programa criado para trazer a opinião, o argumento, as colocações do movimento artístico, a arte espírita e os seus artistas. E hoje nós estamos muito felizes aqui pela honra de ter conosco Marco Lima, que é fundador do Grupo Acorde e que veio muito graciosamente, vamos dizer assim, trazer a oportunidade de celebrar os 30 anos de existência do grupo aqui em Brasília, na Comunhão Espírita de Brasília. Seja bem-vindo, Marco. Arthur, que alegria, né? Uma satisfação enorme estar aqui com vocês, a convite da Comunhão Espírita de Brasília, para celebrarmos juntos, né, esse momento tão importante na vida, né, da banda, do Acorde. E também uma satisfação imensa a gente conversar sobre a arte espírita, né? Aqui estamos também representando a coordenação da arte nacional, né? Da FEB. E com muita alegria a gente está aqui para dialogar juntos, né? Conversarmos sobre os pontos importantes, né? Na construção dessa área tão relevante atualmente para o movimento espírita nacional. Pois é, Marco. A gente teria a possibilidade de falar um pouco sobre o Acorde mas você fez uma entrevista muito bacana com o Maicon Leal, que explica, então, a origem do grupo, como se formou, como evoluiu durante esses 30 anos, como conseguiu permanecer durante 30 anos com essa reputação, com esse contato com as comunidades espíritas espalhadas pelo Brasil, pelos convites. Então, nós queremos convidar vocês a darem uma olhadinha lá no Cantando a Doutrina Marco Lima, que é uma entrevista muito bacana que está no YouTube, no nosso canal, em que o Marco expõe. Hoje a gente quer aproveitar vocês de uma maneira diferente. A gente quer falar um pouco sobre a sua participação no CFN e nessa coordenação da arte espírita, né, como algo que foi implantado pelo Conselho Federativo Nacional a partir de 2021, e a gente quer que você traga um pouco dessa coordenação, de como isso se dá, e também responder algumas questões, né, relativas à questão da arte espírita vista sob essa perspectiva do CFN. Perfeito. Há mais ou menos uma década, né, que nós estamos no Conselho Federativo Nacional tentando organizar a área nacional de arte. Foram várias tentativas, né, desde 2009, um esforço concentrado dos amigos das federativas nacionais, das 27 federativas, mas particularmente algumas tinham muito interesse que essa área fosse reconhecida no Conselho Federativo Nacional, o que ocorreu ao longo desse período, né? Em 2020 foi apresentada uma proposta pela Federação Espírita do Estado de Sergipe, apresentando a necessidade da gente criar uma área estratégica para o movimento unificado, tendo a arte como protagonista. Daí surgiu, né, todo o envolvimento do CFN para viabilizar essa área. E o que aconteceu de fato, em 2021, foi aprovado por unanimidade, né, as diretrizes, os conceitos, os fundamentos, os objetivos, as recomendações, a abrangência da área, tudo foi discutido bastante até ser aprovado em setembro, 28 de setembro de 2021. Então, a partir de então, nós estamos numa verdadeira peregrinação, digamos assim, para que essa área seja realmente reconhecida, né, seja implantada nas federativas e também nas instituições espíritas do Brasil, que tendo esse respaldo do CFN, nós temos como, até eu estava falando contigo, sentar à mesa, integrar, né, com as demais áreas funcionais, como a infância e juventude, a assistência social, a comunicação, etc. Então hoje somos reconhecidos, né, como área funcional. Que bacana, mas mesmo assim você trouxe que houve e há uma certa dificuldade por questões de entendimento do lugar da arte. Sim. Dentro do Centro Espírita. Perfeito. E é muito interessante que nós aqui na Comunhão trabalhamos na Diretoria de Arte e Cultura e algumas vezes algumas demandas, algumas questões são levantadas
que para nós já nos pareciam ultrapassadas, que nós já superamos. Mas, na verdade, algumas pessoas ainda têm dificuldades com um conceito, né? Que é principalmente a necessidade de termos uma arte espírita com esse nome, né? Que o argumento é que arte é arte. Então, como é que você vê essa arte espírita ou a necessidade de que haja realmente uma arte espírita? Então, Arthur, a gente poderia trazer alguns conceitos do próprio codificador, né, que teve muita preocupação com esse tema em revista espírita, nos seus escritos, na literatura, e a gente vai trazer alguns trechinhos que a gente vê o quanto o codificador tem um olhar a respeito disso. Porque a arte é arte, de fato. A arte pode ser engajada em qualquer movimento filosófico, cosmovisão, até sem nenhuma ideologia ou com outras ideologias, né? Então, a arte acolhe. E olha o que o codificador fala a respeito disso. Ele diz em Obras Póstumas: sim, certamente o Espiritismo abre à arte um campo novo, imenso e ainda inexplorado. E quando o artista reproduzir o mundo espírita, com convicção, aurirá nesta fonte as mais sublimes inspirações. Você veja como o Espiritismo possibilita uma abertura de compreensão, de pesquisa, de estudos, né, de buscas importantes, né, porque o Espiritismo é um conjunto de princípios, né, universais, né, que traz uma cosmovisão a respeito do mundo que transcende esse mundo. Noutra fala, já em Revista Espírita, ele vai trazer a arte espírita representada pela borboleta. Eu acho bonita essa expressão borboleta, porque representa o quê? A transcendência, a leveza, né? Ele poliniza, né? Então a arte tem essa ideia também de ser leve, de ser bonita, ser bela, porque a borboleta tem essa beleza, né? E polinizar, né? Trazer ideias, trazer evolução, trazer desenvolvimento do pensamento, trazer novos conhecimentos. Então ele diz que representada pela borboleta, inspirar-se-á nos vaporosos e esplêndidos quadros da existência futura desvelada. Ela plenificará de alegria a alma que a arte cristã havia penetrado de admiração e de temor. Então será um canto de alegria após a batalha. A gente entender que a arte tem essa transcendência. E no outro texto, ele diz assim: quando dizemos que a arte espírita será um dia uma arte nova, queremos dizer que as ideias e crenças espíritas darão às produções do gênio um cunho particular, como ocorreu com as ideias e crenças cristãs, e não que os assuntos cristãos caiam em discreto, longe disto. Mas quando um campo está respigado, o ceifador vai colher alhures e colherá abundantemente no Espiritismo. Então o codificador já dá muitas pistas, né, de que a gente tem um campo imenso a ser explorado. Então a arte espírita é aquela arte que vai aurir da fonte da doutrina espírita para utilizar-se nas suas expressões, nas suas autoexpressões, e com um objetivo bem claro, né, da transcendência humana, do desenvolvimento integral do ser humano, de trazer uma reflexão mais aprofundada do ser humano. Não que a gente seja contra a arte, a outro tipo de arte, não. Só que essa tem um viés. A arte pela arte pode ter outros vieses, né, de levar o ser humano para qualquer outro lugar. O lugar que o Espiritismo quer levar o ser humano é para as alturas. É muito interessante. Para a transcendência, essa é a questão. É muito interessante você falar isso, que o Manuel Filomeno de Miranda, no livro Transição Planetária, ele coloca que a transição para o mundo de regeneração, ele vai ocorrer com a chegada de 4 grupos de espíritos. E entre eles vem o grupo da arte, que vai ajudar nessa transição. E como é que você vê as possibilidades trazidas pela arte para o mundo de regeneração? Total, né? Muitas possibilidades. Inclusive nesse livro, Transição Planetária, no capítulo 3º, né, que trata exatamente de uma mensagem do Espírito Orion, ele vai trazer alguns pontos de um programa de elevação da humanidade. O programa é esse, né? O capítulo 3 vai trazer isso. E nesse programa ele diz o seguinte,
que irão reencarnar servidores do bem, uma ampla forma, assim, né? Uma intensidade de servidores do bem, que eles terão um enfrentamento, né, porque nós vivemos um momento de muito impasse, de muitos conflitos humanos. Então, a missão desses servidores do bem será exatamente amenizar esses conflitos, trazer o amor, trazer a abnegação, trazer uma nova possibilidade, né, de compreensão das questões humanas. E ele fala também que o psiquismo da Terra terrestre, a genética humana já está em condições de recebê-los, né, receber essa turma. E essa turma mais evoluída de outras esferas, que isso inclusive é muito comum. No livro A Caminho da Luz fala, não sei se vocês lembram, dos exilados, né? Uhum. Né, de outras, da constelação, do cocheiro, né, de outros... que acontece isso permanentemente, essas mutações, essas emigrações e tal. E tudo isso tem um objetivo o quê? Fazer com que a humanidade avance. Então é um programa de elevação moral, emocional do ser humano. E naturalmente a gente já vê pianistas com 4 anos, né? Sim. Cantores bem cedo, né? Pessoas ligadas às artes, né? Diversas manifestações artísticas já muito precoces. E a gente percebe isso em todas as dimensões da Terra. Isso já está acontecendo. É interesse da espiritualidade fazer com que a humanidade avance, né? Então ele chama até estrangeiros de terras preparadas para a construção do progresso. E eles não têm vínculos com as questões kármicas inferiores, defluentes das existências perturbadoras. Eles vão vir com a ficha mais leve, mais limpa, não tem que espiar tantas dores. Que coisa, né? maravilhosa. Eles vão vir para dar um avanço, né? E podemos esperar. Esse livro é de 2010. Já estamos há 24 anos, né? 14. 14 anos. 14 anos que esse livro foi lançado. Então teremos muitas coisas ainda pela frente, né? Você falou sobre os servidores, né? Achei muito bonita essa palavra. Mas na implantação da área de arte, houve um enfoque em que esse servidor tem um nome específico que foi chamado de trabalhador, né? E é muito bonito também, mas eu queria que você trouxesse um pouco por que esse nome foi escolhido. Porque é uma nova frente de trabalho que surge no movimento organizado do movimento espírita. É uma nova frente de trabalho no CFN, nas instituições. E sendo uma nova frente de trabalho, a gente entende que o trabalhador da arte espírita, ele é abrangente, ele é includente, e ele mostra a função que nós temos de servir. Nós somos servidores da arte. Assim como aos que se dedicam à mediunidade, aos que se dedicam à evangelização, aos que se dedicam à comunicação social, são servidores, trabalhadores. Não é nada contra artista, muito pelo contrário, a gente respeita. Eu particularmente tenho formação artística, sou arte educador, eu tenho formação. Mas no âmbito da casa espírita, eu me sinto muito confortável em ser considerado um servidor, um trabalhador da arte espírita. Porque quando você fala assim, essa palavra servidor, estar a serviço da arte, parece que ela aparece mais, né? Então, na verdade, não é só o artista como um núcleo subjetivo de criação e produção de beleza, mas é algo que está a serviço de algo. De algo. Então, essa é a intenção, né? Essa é a intenção. Inclusive, quando eu falei que é mais abrangente, porque nós temos muita gente na casa espírita que não tem formação artística, mas que gosta demais de contribuir, que se envolve também, né? E às vezes a gente chama até apertando um play, já é uma grande coisa, já abre um campo para a arte, né? Chegar nas instituições. É interessante. Então isso é muito interessante, isso, né? Abrange mais, né? Chama mais gente para junto. Exato. E o processo que ocorreu aqui na comunhão, ele é muito semelhante ao que você está falando. Muitas pessoas se aproximaram da nossa diretoria de arte, dos nossos eventos artísticos,
sem nenhuma intenção de participar diretamente na produção artística. Eles queriam apertar o play, eles queriam puxar uma cadeira. Sim. E aquilo foi envolvendo a comunidade e as pessoas foram se aproximando cada vez mais e se engajando nos trabalhos da diretoria de arte. É isso mesmo. Então é como se fosse um grande convite, né? Que tem aquela portinha que está aberta, porque a pessoa pode contribuir como for possível. Como for possível. E daqui a pouco ela vai vendo novas possibilidades. Perfeito. Eu me sinto confortável em ser chamado assim, né? Muitos dizem isso no movimento. Eu me sinto bem. Minha formação é psicologia. Mas eu amo a arte, eu gosto de trabalhar com arte, eu me sinto bem, sei lá, encenando, dançando, fazendo alguma coisa, e eu me sinto bem dessa forma. Por isso que a nova frente de trabalho, chamada assim, com todo respeito isso não é desrespeitoso de forma nenhuma, é uma forma mais includente, nós entendemos assim. A gente trouxe aqui para você, porque a gente quer dar uma oportunidade para as pessoas que não estão aqui tendo o privilégio que eu tenho de estar à sua frente, né? Sim. Então a gente fez assim uma pesquisa junto aos nossos artistas, das pessoas que são da nossa comunidade aqui da Diretoria de Arte e Cultura da Comunhão Espírita, para que eles também trouxessem assim as suas demandas, as suas questões, porque sempre há questões, né? Por exemplo, você falou sobre a dança, você vê algum papel da dança espírita nesse movimento de transformação? O que se espera da dança, né? Olha, nós temos um movimento já a nível nacional, né? Tem encontros nacionais que eu tive a oportunidade de conversar com o Persiliano, que é um dos representantes, né? Ele teve em João Pessoa, ele é do Amapá, salvo engano. E a gente deu algumas orientações no sentido assim de como a gente se aproximar mais. Primeiro, que todas as apresentações nos estados a gente consiga dialogar com as federativas para ter um maior engajamento, né? Que não se faça assim de uma forma assodada, né? Que a gente possa planejar também. Isso é muito importante, planejar as atividades conjuntas, tudo planejado fica melhor para a sua execução. E eu disse que a dança, logicamente, tem tudo a ver, né, com esse momento que a gente está vivendo. Engaja pessoas, dá leveza. A dança tem uma linguagem muito belíssima, né? A gente vê muitos, inclusive a Abrarte tem livros específicos sobre a dança. E eu recomendo até que a gente possa pesquisar mais. O que está faltando agora é a gente sentar mais, sabe? Juntos, planejar juntos as atividades para que a gente possa ter a dança realmente mais valorizada. Você falando chegou esse tempo, o tempo chegou para a gente sentar junto, ter essa coragem da gente discutir esses assuntos. Né? Falando sobre isso, a gente pensa que uma federativa entre 27, sim. Eu não sei exatamente se há um equilíbrio, uma equalização da compreensão da importância da arte em todas. Então, como é que está esse movimento de homogeneização, de alinhamento da compreensão? Perfeito. Então, a área da arte nasce exatamente para ajudar as federativas a ter esse momento, né, de discussão. E por isso nós temos vários espaços da área de arte. Né? A gente chama, o primeiro espaço que a gente procura desenvolver é o espaço de formação continuada, de formação. Então a gente precisa sentar com aqueles trabalhadores, os dirigentes, quem queira participar para ter uma compreensão. E onde é que se tem? Em formação, né? Formação, já tivemos 3 formações nacionais através de formações virtuais e vamos ter, estamos programando fazer o nosso primeiro encontro nacional dos trabalhadores de arte, vai ser aqui em Brasília em 2026. A gente quer reunir todas as 27 federativas, dirigentes, né, pessoas que estão, para a gente discutir pontos. Então, o primeiro aspecto para nivelamento é conscientização do trabalho. Sensibilizar, aumentar a percepção da importância da arte, que esse é um dos objetivos estratégicos. Né? Nem todos os dirigentes sabem disso. Naturalmente, é um período, é uma coisa nova ainda. 3 anos, né? É muito pouco tempo. Mas a gente precisa, e quando você vai aos poucos conscientizando, de repente a gente, puxa vida, vai mudando o pensamento.
a gente acredita nisso, né? Eu acredito que a educação, né, a conscientização é algo que transforma as pessoas, e a arte tem esse poder de transformar a compreensão, né? Então a gente tem um espaço de formação, tem um espaço de fomento, né? Apresentação das linguagens, fazer festivais, fazer show de talentos, estimular isso, formação de coragem de grupos. Isso também está nos objetivos de espaço. Mas temos também a divulgação da área. Então estamos lançando no início do ano, uma campanha nacional intitulada Arte Transforma, para divulgar a área de arte no movimento espírita nacional. Vai ser aprovado pela FEB agora, nesses próximos meses. Uma campanha nacional que vai ter folder, vai ter, enfim, todo um equipamento, né, de divulgação para conscientizar os dirigentes, né? Então, tem a divulgação e tem essas orientações que nós damos. São várias áreas, vários espaços, de conscientização da importância da arte no centro, no movimento espírita. E com o tempo a gente vai chegando lá. Eu acredito que esse é um dos caminhos. Quando começamos, nem todos aceitaram. Mas com 3 anos, a gente já está perto de ter os 100% das federativas engajadas. Com 3 anos de trabalho. Perfeito. Me chamou muita atenção quando você fala em formação. Porque a formação, inicialmente eu te perguntei sobre a questão de alinhamento, Sim, de perspectiva, né? De olhar para o mesmo lugar, falar a mesma linguagem. Mas formação também pode implicar num espaço dentro do centro que fomente a expressão artística pelos trabalhadores que já estão no centro. Isso também está implicado? sim. Quer dizer, o trabalhador espírita, ele de repente encontra um outro lugar em que ele possa expressar ou se dedicar como trabalhador. Então, há nesse contexto de formação que você colocou, isso inclui também a possibilidade de trazer ou de fazer emergir os talentos artísticos dentro do centro. Perfeito, perfeito. E às vezes existem e a gente nem percebe, não tem esse olhar. Numa reunião de estudos, por exemplo, né, tem ali uma pessoa que recita, tem um que toca violão, tem um que gosta de declamação, tem um que gosta de teatro, e estão lá no centro e a gente não abriu ainda esse olhar. Então a gente faz uma dinâmica, abre um espaço e a gente vai descobrir valores, talentos impressionantes. É só dar, né, aquele primeiro espaço, abrir o primeiro espaço, né, para... É o que você falou, às vezes a pessoa ela tem a chance de apertar o play e aquilo muda tudo. Muda tudo. Que é outra perspectiva que se abre. Mas Exatamente. Falando ainda sobre essa formação, Sim. que é uma contemplação da unificação de linguagem, Sim. e de perspectiva, eu acho que isso também influi nos processos de unificação das federativas, né? Sim, perfeito. Nós, quando vamos fazer formação, os temas, a gente já está trabalhando na nossa 3ª, e todos os temas, a gente sempre traz a ideia da unificação. E a gente traz Bezerra de Menezes, né, que não podemos viver sem as orientações, né? Solidários, seremos união, afastados uns dos outros, seremos pontos de vistas. Então, afastado a gente não vai caminhar tanto, né, quando a gente está junto. Então, reler os textos da unificação, perceber que juntos a gente pode conseguir muito mais, né? Ter a capacidade de dialogar, de negociar, de articular, de melhorar a nossa comunicação, né? A comunicação entre nós artistas, entre nós trabalhadores, precisa ser mais, né, convincente, amorosa, né? Às vezes eu fico tão sentido quando na plenitude, onde a gente tem tantas informações para transcender, nós estamos trabalhando tantas ainda amarguras, tantas coisas assim, né? Ressentimentos, coisas assim, que a gente poderia melhorar isso, né? Essa comunicação. E abrir espaços, porque agora existem esses espaços dialógicos, onde nós possamos realmente construir um movimento mais forte, mais solidário, utilizando a arte. Então, uma coisa importante, eu vou relembrar,
integração. A arte, ela precisa estar integrada. A arte, ela não pode ser uma caixinha. Né, Arthur? Então a gente sabe que nós dependemos um do outro. Uma casa como essa, Comunhão Espírita de Brasília, enorme. Vocês não trabalham só, não tem como, não tem. Então precisa do apoio da comunicação, precisa do apoio da evangelização, Sim. Precisa do apoio do estudo. E a arte, por sua vez, nessa forma de colaborativa. Então não é uma coisa caixinha, é algo que precisa ser transversal. E você falando sobre isso, desculpa. Por isso é importante, né, a gente trabalhar a unificação, união e unificação. E eu estava pensando que nós participamos do último Encontro Nacional de Arte Espírita, promovido pela Abrarte, e como é que a Abrarte está contribuindo para que essa unificação aconteça? Existe um trabalho coordenado junto com a Abrarte e o CFN para que isso possa caminhar melhor? Precisamos caminhar melhor, né? Acho que é importante essa sua... Nós sempre tivemos, desde 2009, a participação da Abrarte no CFN. Perfeito. Sempre. Tivemos já o Edmundo, o Rogério, né? O Cláudio, né? Sim. Sempre fizeram parte do CFN nas reuniões das especializadas. O que está acontecendo agora? Agora a gente virou realidade. Hoje é área. Né? O que a gente queria era construir uma área dentro das instituições, né? Porque a Associação Brasileira dos Artistas Espíritas será sempre uma referência para os artistas, né? Caminha com essa dimensão de ser uma especializada, mas no âmbito do Centro Espírita precisaria ter uma área que respondesse internamente numa estrutura administrativa pelo desenvolvimento das atividades. Tá certo? Então, o que é que nós estamos pretendendo? Já conversei com a Silvia. Para esse ano, a gente tem um momento lá no CFN, agora em novembro. A gente vai conversar e vamos estreitar os laços. Por exemplo, toda a produção literária da Abrarte, ela está sendo validada no nosso documento orientador. Estamos analisando, né, para incluir no documento orientador que vai para todas as federativas, as produções literárias, científicas, né? A gente pode até dizer que tem trabalho muito, muito interessante, muito bons, por sinal, e que a gente pode também ter como referência. E estar juntos, né? A gente sempre, nas formações, a gente sempre convida, né? A Abrarte, a Germana também sempre está junto, sim, né? Sim. Sempre estamos juntos, dentro do possível, num relacionamento. Sendo que tanto a Abrarte como a área tem campos específicos de atuação. Perfeito. O nosso campo específico é no âmbito do movimento espírita organizado, do CFN, das instituições espíritas, das federativas. Então isso está delimitado e cada um caminha fazendo o seu papel. E que bom, né? Temos uma especializada que tem uma estrada, tem pessoas incríveis, né, que trabalham nos assessorando, né? Marco, muito obrigado pelas informações. Eu acho que são informações necessárias, não só para aqueles que trabalham no movimento da arte espírita, mas para aqueles que vão perceber essa mudança de entendimento do que é o propósito de divulgação doutrinária a partir de agora. Mas eu queria, para finalizar esse nosso encontro, eu queria saber do artista que está em você. Como é que isso te transforma, te motiva? Então, para além das questões administrativas, de coordenação, mas como é que o artista vive isso? Uhum. Nossa, é uma experiência maravilhosa, né? Sempre a arte fez parte da minha vida, né? Eu sou arte educador, como eu falei. Minha formação toda foi no sentido de valorizar a arte como um grande instrumento de transformação de mim mesmo. Porque o que a arte já fez em mim, eu não tenho como retribuir de tanto que ela já me fez. Por mais que eu faça participações, tudo, mas o que ela já me transformou, o que ela já me ajudou a ser uma pessoa melhor, mais fraterna, mais gentil, mais humana, isso não tem preço. Então a arte, para mim, é alimento. A arte é envolvimento permanente, é aconchego, é um lugar onde eu posso
né, me melhorar permanentemente, me aperfeiçoar, unir com pessoas, conectar com Deus, com minha espiritualidade e tantas outras coisas que não se falam, não se tem palavras, né? E eu gostaria só de fechar aqui com um poema que a gente fez especialmente juntamente com os amigos do Acorde. Tá? Claro, pode continuar. Então, a gente dizer como é bom poder cantar pra gente de tantos cantos. Tantos cantam seu lugar, cada lugar tem seu canto. A arte nos aproxima, traz amor, paz e estima, luz em forma de oração. Somos nação brasileira e não existe fronteira para o canto do coração. Que lindo, Marco. Muito obrigado por esse tempo que você está dedicando para nós. Parabéns pelo seu trabalho, pelos 30 anos de trabalho do Grupo Acorde. E para você que está nos assistindo, fica aí a dica de acompanhar o trabalho do Marco no Grupo Acorde e, evidentemente, como foi tratado hoje, as repercussões da área de arte no movimento espírita. Em paz, todos. E até a próxima.